Lição número 8, da classe Fundamentos da Fé Reformada. Começamos a lição número 8 no domingo passado. É uma lição muito extensa, um conteúdo muito denso, não é? Que fala sobre o mediador da aliança, que é o Messias, o nosso amado Redentor, como foi exposto pelo pastor Augustus, o Deus que definitivamente assumiu uma forma humana. Definitivamente porque quando ele morreu, ele ressuscitou fisicamente, né? Foi assunto aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, né? Um dia voltará para julgar vivos e os mortos, e nós teremos sempre acesso a Deus lá nos céus, na pessoa do seu Filho. Ele é o Deus encarnado que assumiu essa natureza humana e que nós vamos conviver com Ele durante toda a eternidade. Cristo, o mediador da aliança. Nós começamos a lição no domingo passado com vocês. Está aqui a lição número 8, né? Nós vimos aqui com vocês que o nosso objetivo com essa lição número 8 da Confissão de Fé de Westminster é entender o caráter do mediador, entender o processo da mediação, entender a obra da mediação e entender essa mediação através dos tempos, né? Como é que Deus, então, no seu plano redentivo, né, ele agiu em favor do ser humano. Nós vimos aqui com vocês esses dois textos da Palavra de Deus que servem de referência para a gente, que é o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 11 a 20, e que nós vamos ler com vocês agora, para que a gente retome, então, esse nosso estudo. O verso 11 de Colossenses, capítulo 1, nos diz assim: que sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, o nosso mediador, o Redentor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque foi da vontade de Deus, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então nós tomamos esse texto que fala do mediador, né, que pelo seu sacrifício, pela sua cruz, resgatou e reconciliou o homem com Deus, o Pai. E Atos capítulo 4, verso 12 nos diz, e que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, esses dois textos são muito claros em relação ao que Deus havia preparado e planejado para nós, os seres humanos. Nós já passamos por esses slides aqui, e só para revisar aqui de forma muito rápida, né, nós vimos então o caráter do mediador. Nós vimos que o caráter do mediador de Cristo, que ele é divino e humano, que é o Deus eterno, que sempre existiu e que assumiu uma forma humana, né? Vimos em o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ele é o único mediador dessa aliança. Nós vimos que do caráter dele, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei, né? Profeta que fala da parte de Deus ao homem, sacerdote que intercede a Deus pelos homens, e rei que governa, que conduz todas as coisas. Então, o Messias, o mediador da aliança, ele é divino e humano, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Nós continuamos e vimos aqui com vocês que ele é o cabeça da igreja, aquele que comanda a igreja, que é o seu corpo. Vimos também que ele é o juiz do mundo, que Deus, o Pai, confiou a ele o juízo, e que ele virá um dia para julgar todas as coisas, e que não passará impune nenhuma injustiça, né, nenhuma atitude contrária a Deus. Ele vem julgar o mundo. Nós vimos com vocês aqui, acabamos de ler o texto, que ele é o único mediador da aliança, né? Só voltando aqui para a gente matar ali, mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nós vimos também com vocês aqui, reforçando o texto de Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós vimos ainda também sobre o caráter do mediador, que ele tem todo o poder, ou conquistou todo o poder pela obra que ele realizou na cruz. Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus, quando entrega aos discípulos a grande comissão, deles saírem pelo mundo fazendo discípulos, né, ensinando as pessoas todas as coisas que elas aprenderam. Antes dele dar essa ordem, ele diz que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Ou seja, eu recebi, eu conquistei, pela obra que eu realizei na cruz, toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Com base nessa autoridade que eu conquistei, saiam pelo mundo e façam discípulos. Não tenham medo, eu tenho o direito de salvar, porque eu dei a minha vida na cruz para resgatar o homem. Saiam e chamem pessoas ao arrependimento, porque o que eu fiz tem poder para destronar as forças do inferno e resgatar pessoas da condenação à vida, né? Então é isso que nós vimos com vocês aqui. Nós também vimos com vocês aqui como se dá esse processo da mediação. Passamos de entender o caráter do mediador para agora procurar entender o processo da mediação. E nós vimos aqui com vocês que o sacrifício de Cristo e a morte dele na cruz, a vinda dele, assumir forma humana, implicou no cumprimento da lei. Ele veio cumprir a lei, né? Ele veio fazer aquilo que Adão não conseguiu. Adão quebrou a lei de Deus e levou toda a humanidade e toda a criação à condenação. Trouxe a morte, né? A condenação sobre toda a humanidade. Cristo veio então cumprir e fazer o que Adão não conseguiu,
né? Ele veio cumprir a lei, toda a lei. Muitos fariseus e escribas acusavam ele de estar trazendo novidade acerca da lei e desprezando a lei de Moisés. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei, ao contrário, eu vim cumpri-la, porque nem um i ou um tio jamais passará da lei antes que tudo se cumpra. Como nós, seres humanos, pecadores e caídos, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, ele veio cumprir a lei em nosso lugar. Então, no processo da mediação, na encarnação do Messias, da segunda pessoa da divindade, ele encarnou, assumiu forma humana para, como homem, cumprir perfeitamente a lei de Deus. Implicou também, nós vimos aqui, no sofrimento e na morte, né? Ele veio, cumpriu a lei, não cometeu nenhum pecado e, como justo, né, foi condenado à cruz, à morte de cruz, como um malfeitor, né? E ele tomou sobre ele a condenação que era sobre nós. Então, o processo da mediação implica não somente que ele veio cumprir a lei, mas implica que ele veio sofrer, né, no nosso lugar e morrer a nossa morte, e receber a punição que era contra nós. Então ele implicou nisso, mas também implicou na vitória dele sobre a morte. Ele entregou-se à morte, porque ninguém poderia matá-lo se ele não se entregasse a isso, e ele entregou-se à morte para poder vencer a morte, e para nos poder trazer a esperança, né, sobre a morte. Aquilo que veio como consequência ou como salário do pecado, da desobediência a nós, os seres humanos, todos nós morreremos um dia fisicamente, mas ele venceu a morte para nos dar a esperança da vitória sobre a morte. Ele falou que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra fisicamente, vai ressuscitar, vai vencer a morte. E ele venceu a morte exatamente para nos dar a vitória sobre a morte. Então, o processo da mediação implicou na encarnação para cumprir a lei, para morrer e para ressuscitar e para vencer a morte fisicamente. Nós vimos tudo isso aqui, vimos também ainda que no processo da mediação, esse processo continua, né, através da obra intercessória de Cristo. Ainda ressurreto, ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Então, essa é a nossa garantia. João escreve, né, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, após expor, né, a transparência que devemos ter com Deus para assumir os nossos pecados, né? Porque ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Que mesmo regenerados, justificados, infelizmente nós ainda cometemos pecado, por causa da natureza corrupta que ainda carregamos, né? E o que ele diz para fazer? Filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, para que vocês busquem viver uma vida zelosa com Deus, para que vocês não se acomodem à natureza pecaminosa que existe em vocês, para que vocês lutem contra o pecado. Mas se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. Ele intercede ao Pai por nós. Quando nós falhamos e quando nós pecamos e que o diabo vem com tudo para cima da gente, acusando a nossa consciência, muitas vezes dizendo que a gente não é merecedor da graça de Deus, que a gente não é crente, coisa nenhuma, ele diz: não se desespere, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso intercessor, né? É por isso que nós não somos fulminados, porque ele argumenta com o Pai. De fato, ele caiu e ele pecou, mas eu paguei o seu pecado na cruz, eu dei a minha vida por ele, né? E Deus, como vimos hoje pela manhã, é justo. Ele não pode punir a pessoa duas vezes pelo mesmo pecado. Os seus pecados já foram punidos na cruz do Calvário. Jesus tomou sobre ele as nossas iniquidades.
né? E encravou o escrito de dívida que era contra nós naquela cruz, né? Então, e ele intercede por nós, e o seu argumento para nos defender não é que nós somos inocentes, não, somos culpados mesmo, mas ele pagou a nossa culpa quando entregou a sua vida em nosso lugar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É isso que essa expressão significa. Nós vimos também que no processo da mediação, esse processo vai se consumar de forma plena lá no juízo final, né? Quando Cristo voltar a segunda vez para julgar todas as coisas. Aí sim, ele vai nos recolher, aqueles que estão à sua direita, para habitar para sempre com ele. E aí não haverá mais pecado, aí não haverá mais dor, aí não haverá mais choro, vai se consumar plenamente no juízo final esse processo de mediação, tá bom? Então nós vimos isso aqui com vocês e paramos aí, né? Porque foi muito denso, foi muita informação, foi muito texto bíblico que a gente viu, que os teólogos que elaboraram a Confissão de Fé de Westminster se debruçaram para poder buscar na palavra e convencer as pessoas na sua época de que essas verdades que eles postulavam na Confissão de Fé tinha fundamento bíblico, e somente bíblico, e que não era invenção da cabeça das pessoas, como a Contra-Reforma Católica tentava difamar as igrejas protestantes nacionais que surgiram no século XVI. Então, a fim de reformar a igreja na Inglaterra no século XVII, houve a convocação dessa assembleia pelo parlamento, para que os teólogos da Inglaterra pudessem elaborar uma confissão de fé ou uma constituição que reformasse a igreja ali na Inglaterra, né? E que nós somos de origem, né, vamos dizer assim, da Escócia, a igreja presbiteriana nasceu no século XVI na Escócia, e participou, os teólogos escoceses, né, da Confissão de Fé de Westminster, por causa do Reino Unido na época, né? Agora nós vamos ver a obra da mediação. Vamos ver que a obra da mediação, ela satisfaz plenamente a justiça de Deus. A justiça desse Deus que é justo, que agora o homem que pecou acionou esse comando contra ele da justiça, ela foi satisfeita plenamente no sacrifício de Cristo Jesus. Então, Deus agora se satisfez com o que ele fez, né? O texto de Romanos, capítulo 3, verso 24, nos diz o seguinte, deixe-me ler para vocês aqui. Romanos, capítulo 3, verso 24 ao verso 26, nos diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista que a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, esse texto de Romanos fala da satisfação que Deus teve em sua justiça pela obra de Cristo, e por causa disso ele pode salvar pela graça aqueles que creem, né, na suficiência da obra de Cristo para lhe justificar dos seus pecados. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo agora aos crentes em Éfeso, vai confirmar essa mesma verdade de que a obra de Cristo na cruz, a obra vicária, satisfez a justiça divina, e por isso Deus agora pode salvar o homem ou justificar o homem dos seus pecados e culpas. Aqui no capítulo 5 de Efésios, verso 2, nos diz que andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, né?
Quando Paulo fala isso, que o sacrifício de Cristo, que se deu voluntariamente por nós, né, sobe às narinas de Deus Pai como um aroma suave, ou seja, Deus aceita o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo satisfaz a justiça de Deus, e Ele pode olhar agora como favor ao homem, né, e salvá-lo da sua condição de condenado, por causa do que Cristo fez no nosso lugar, que satisfez a sua justiça. Hebreus capítulo 10, verso 14, o escritor de Hebreus, seguindo esse mesmo raciocínio, diz que porque com uma única oferta, e aqui a oferta do sacrifício, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, agora que a justiça de Deus foi satisfeita no sacrifício do seu Filho, Deus agora pode aplicar isso ao coração daquele que crê, e aí então começar esse processo de santificação, ou de depuração, ou de educação na justiça, me ensinando agora a viver não mais como eu vivia antes, quando eu era vendido ao pecado, e viver uma nova vida com Deus, né? Então, a primeira coisa que a obra da mediação faz é satisfazer a justiça divina, né? Deus está satisfeito em sua justiça. O sacrifício de Cristo foi suficiente, né, para satisfazer a justiça de Deus. Agora ela pode ser aplicada ao coração do ser humano, né? A gente aprende também que essa obra da mediação de Cristo, ela é eterna e ela é perfeita, né, que não precisa de nenhum acréscimo. E aqui você vai ver, ou você pode medir, igrejas ou instituições religiosas. Se ela é uma igreja que prega tão somente, né, a Cristo e a graça de Deus como suficiente para salvar o homem, ou se ela acresce alguma coisa a isso, né? Você crê em Cristo, mas cuidado com esse mais, porque a palavra de Deus nos diz que o que Cristo realizou na cruz, ele é eterno e é suficiente, é perfeito, né? Deus se satisfez plenamente com isso. Hebreus capítulo 9, verso 11 ao verso 15, fala do sacrifício perfeito de Cristo, fazendo uma comparação com os sacrifícios da antiga aliança no Velho Testamento, que era tipo desse sacrifício, mas que não eram perfeitos. Eles apontavam simplesmente para o sacrifício perfeito que seria feito uma única vez. Aqueles se repetiam todas as vezes que havia pecado. Esse foi feito uma única vez e satisfez toda a justiça de Deus. O verso 11 do capítulo 9 de Hebreus nos diz que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Veja a expressão aqui do verso 12, né? Jesus, pelo seu sacrifício, obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança, aqueles que têm sido por Ele chamado. Então, esse texto de Hebreus nos aponta para o fato de que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele tem valor eterno e tem valor perfeito.
que não precisa ser acrescentado absolutamente nada para a nossa salvação. Então, essa é a obra do mediador. Satisfaz a justiça de Deus, é eterna e é perfeita, e por causa disso, ela garante uma eterna salvação, ou uma herança eterna, né? O próprio texto do verso 15, que nós acabamos de ler, do capítulo 9 de Hebreus. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por Deus a isso. Então, o sacrifício de Cristo, a obra da mediação de Cristo, garante eterna salvação, eterna herança àqueles que foram chamados à salvação pela graça e misericórdia de Deus. Nessa mesma linha, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 3 ao verso 5, nos diz que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou pela sua misericórdia, verso 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, diz Pedro. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou no último dia, ou no dia do juízo de Cristo Jesus. Então, só batendo aqui com vocês, a obra da mediação, ela satisfaz a justiça de Deus, ela é eterna e perfeita, e ela garante uma eterna herança, ou uma eterna salvação àqueles que foram por ela alcançados. Continuando aqui, sobre essa obra da mediação, nós vemos que essa obra da mediação, ela nos é revelada pela palavra de Deus. Nós temos conhecimento disso porque Deus revelou isso, porque Deus nos comunicou isso na sua palavra. Então, essas convicções daqueles teólogos, né, que se juntaram ali ou foram convocados pelo parlamento inglês para elaborar uma declaração de fé ou uma confissão de fé, eles se debruçaram durante 5 anos e meio nas Escrituras, estudando, debatendo, para chegar a essas formulações, né? E entenderem que a obra da mediação, ela só é possível que nós a conheçamos porque Deus assim nos revelou na sua palavra, né? Que a revelação de Deus natural na criação não nos comunica isso, nos comunica que existe um Deus que criou todas as coisas, e por causa disso, diz Romanos no capítulo 1, todo homem é indesculpável diante dele, não tem como se justificar. Mas por causa dessa impossibilidade, que o homem não tem como se justificar dos seus pecados, Deus enviou o seu Filho, o mediador da aliança, e nos revela essas nuances disso. João capítulo 5, versículo 39, Jesus conversando com os fariseus que se questionavam a ele, Jesus diz: vocês examinam a Escritura porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. Então examinem a Escritura que vocês vão me encontrar lá, né? Porque Deus revelou-se ao homem assim, e o homem tem conhecimento desse Deus maravilhoso e gracioso por causa da palavra dele, que foi registrada para ficar o conhecimento de todo ser humano. No capítulo 15 de João, no verso 15, ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ou seja, tenho comunicado a vocês aquilo que eu ouvi do meu Pai. Jesus falando aos seus discípulos aqui.
Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 11 e verso 12, também fala dessa verdade da graça de Deus, da salvação, que nós temos conhecimento porque nos foi revelado pela palavra. Gálatas capítulo 1, verso 11 e verso 12, nos diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo declara isso, que esse evangelho da graça, que ele anuncia, ele recebeu do Senhor para assim o fazê-lo. E ele está alertando e chamando a atenção dos Gálatas para essa realidade. E também quando ele escreve, Paulo escreve a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 15 e 16, ele reafirma essa consciência. Ele diz no verso 15: medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Timóteo, medite nas verdades da palavra de Deus. E seja diligente em viver por elas, em obediência a elas. Porque fazendo assim, você salvará tanto a tua vida, como também a vida de teus ouvintes. Então, a obra da mediação, nós já conhecemos, porque Deus assim revelou em sua palavra. E por fim, a obra da mediação é aplicada pelo Espírito Santo ao coração daqueles que creem. É o Espírito Santo quem comunica as verdades reveladas ao coração de uma pessoa. Porque, veja, o anúncio ou a proclamação dessas verdades do amor de Deus, que nós chamamos aqui da obra da mediação, da obra de Cristo Jesus, que deu voluntariamente a sua vida para resgatar o homem da condenação, as pessoas ouvem essa mensagem. Nós vivemos num país cristão, metade do mundo ocidental é cristianizado, conhece essas verdades, mas por que todos não creem? Porque a comunicação dessa verdade, ou seja, essa verdade é comunicada eficazmente no coração daqueles a quem Deus chama. Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos o que eles achavam acerca dele? E que Pedro diz: nós temos consciência quem tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: tu és um homem feliz, Pedro, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. É Deus quem comunica ao coração do homem essas verdades. Quando Paulo estava pregando na beira de um rio, lá em Atos 16, e uma mulher, haviam várias mulheres ali que estavam na beira do rio lavando roupas, mas uma mulher, diz lá o texto, uma vendedora de púrpura, abre o coração, e o texto diz: Deus abriu o coração dela para que ela entendesse as coisas que Paulo pregava. É Deus quem comunica através da obra do Espírito Santo. Nós temos aprendido aqui com vocês, e vamos caminhar nisso, que Deus é o autor da salvação, e Ele é o agente ativo da salvação. Foi Ele, na pessoa do Pai, quem decidiu e resolveu salvar, quando Ele não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo. A gente tem insistido aqui: Deus seria justo se deixasse toda a humanidade debaixo de condenação, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Se Ele condenasse a todos, Ele seria justo, estava exercendo sua justiça, mas Ele resolveu salvar e intervir. Foi uma decisão do coração de Deus, nasceu no coração de Deus Pai, e foi executada de forma voluntária pelo Deus Filho, que
que se prontificou a assumir forma humana e receber na sua carne a condenação que era sobre os homens. Ele é agente ativo. Ele decidiu voluntariamente entregar a sua vida por amor de nós. E é Deus, o Espírito Santo, quem aplica isso no coração do homem pecador, morto em delitos e pecados. É o Espírito Santo quem chama a pessoa à salvação. É o Espírito Santo quem regenera a vida de alguém que está morto em delitos e pecados, que não entende as coisas do Espírito, que não consegue reagir a Deus, está morto. E é o Espírito Santo quem aplica, quem chama eficazmente essa pessoa à vida. Então, a obra da mediação, ela é aplicada pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem. Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26, nos diz exatamente isso. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção entre judeus e gregos, é isso que Paulo está argumentando aqui. Pois todos pecaram, e todos, judeus e gregos e gentios, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E o verso 26 nos diz que, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo aplica no coração daqueles que creem. No capítulo 5 de Romanos, no verso 5, diz o seguinte, que quem é que aplica isso no coração daqueles que creem? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado, né? Então, o Espírito Santo é quem comunica essas verdades, diz Paulo, que eu acabei de falar no capítulo 3, no versos de 21 a 26. E também no capítulo 8 de Romanos, no verso 16, ele fala isso, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ilumina a minha mente para que eu entenda a Escritura, convence o meu coração da minha situação de pecado, me conduz a arrependimento e me conduz à fé no que Cristo realizou por mim. É o Espírito Santo quem testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus, né? Então, a obra da mediação, ela é realizada por Cristo e ela é aplicada pelo Espírito Santo no coração do crente, né? É isso que o texto nos diz. Pronto. Então, nós entendemos aqui a obra da criação e agora vamos para a parte final, né, do nosso estudo de hoje, que é a mediação através dos tempos. Como é que acontece isso desde que Cristo morreu até os nossos dias, né? Entender como essa obra, né, ela é conduzida por Deus para que todos aqueles a quem Ele quis salvar sejam alcançados no decorrer da história, até o fechamento da história, quando Cristo vier julgar todas as coisas. Então, essa quarta parte é procurar entender a mediação através dos tempos, né? Que tudo converge em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós chamamos a sua atenção para entender isso é que a virtude da obra da mediação, a eficácia e os benefícios deste princípio, desde o princípio, foram comunicados aos eleitos por meio de promessas, de tipos e sacrifícios. Isso na antiga aliança, desde a criação, a queda, essa obra da mediação vem sendo comunicada no Antigo Testamento de forma progressiva ao povo que Deus elegeu, ao povo que Deus escolheu.
haviam milhares de povos na terra, mas Deus fez surgir um povo, né? Lembram que no começo, quando houve a queda, como o pastor Augusto tem nos ensinado aqui na exposição de Gênesis, a partir daqueles dois filhos de Caim, de Adão e Eva, Caim e Abel, né, a gente percebe que Caim se rebela contra Deus, matando o seu irmão, porque ele já havia se rebelado contra Deus, oferecendo um sacrifício estranho ao que Deus havia dito. E Deus, apesar de procurá-lo e dizer se ele fizesse direito ou fizesse bem, certamente ele seria aceito, mas ele não cedeu e terminou matando o seu irmão. Deus deu a Caim, a Adão e Eva, um filho, né, que viesse a substituir Abel, a quem Caim matou. E aí começa, a partir de então, uma linhagem, né, diferente da linhagem de Caim. Você vê a partir de Gênesis capítulo 4, né, em diante, que os descendentes de Caim vão se multiplicando no pecado. Poligamia, assassinatos, né, e cada vez mais se distanciam de Deus. Enquanto a geração de Enos e Sete começam a invocar o nome do Senhor. Deus chama essa descendência de Caim de filhos dos homens, e chama da descendência de Enos e Sete os filhos de Deus. E é lá na frente, quando os filhos de Deus se enamoram das filhas dos homens e tomam mulheres para si como casamento, que Deus diz, não tem jeito para o ser humano. E o pecado começa a se multiplicar agora, porque a linhagem santa se desviou, se misturando com a linhagem de Caim. E Deus manda o dilúvio, né, e condena a terra daquela época sob as águas. Depois Deus preserva no dilúvio a família de Noé e seus filhos e as esposas deles. Mas aí a gente começa a ver que o pecado se multiplica e parece que não tem jeito, né? Então Deus resolve chamar Abraão do meio do seu povo, né, para fazer desse homem uma nação exclusiva para Deus. Deus se revelaria a esse povo, a essa nação que ele escolheu criar dentre todas as nações do mundo. E a revelação de Deus no Antigo Testamento é para essa descendência de Abraão, Isaque, Jacó, que Deus muda o nome para Israel, que nasce as 12 tribos, e Deus então, desde que chamou Abraão, disse que Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, porque Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão benditas. E Deus estava aqui planejando a redenção, né, para que de Abraão viesse o mediador da aliança, o Messias. Então, a gente observa que essa mediação através dos tempos do Antigo Testamento, né, sua virtude, sua eficácia, seus benefícios, desde o princípio foram comunicados aos eleitos por meio de promessas, de tipos e de sacrifícios. Os textos de Gênesis capítulo 3, verso 15, é a primeira promessa, né? Assim que o homem pecou, Deus se chega para a mulher e diz que pelaquilo que tu fizestes, a semente da serpente será inimiga do teu descendente. E ele está se referindo a esse descendente como aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. É a primeira promessa messiânica aqui. Deus promete que, se foi pela mulher que entrou o pecado no mundo, não é? Será por ela que também vem a redenção. E Deus faz essa primeira promessa messiânica do Redentor, que nasceria da mulher. Deuteronômio capítulo 18, versos de 15 a 18, fala de que no Antigo Testamento Deus usou pessoas ou tipos que representariam o Messias, e que Moisés era um tipo de libertador, né? E que o texto fala isso de forma muito clara, Moisés profetizando para o povo aqui,
diz exatamente isso no verso 15: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, do meio de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta do meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, a semelhança de Moisés, que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus suscitará um para libertar o povo da condenação. É isso que a gente chama de tipologia, né? Moisés servia como um tipo de Cristo, de Messias, né? Que viria para libertar o povo. Mas Deus também fala através a obra da mediação, através de promessas, de tipos e de sacrifício. O profeta Isaías, esse é o capítulo mais messiânico de todo o Antigo Testamento. Aqui o profeta Isaías descreve o sofrimento e o sacrifício do mediador da aliança, 700 anos antes de Cristo. Ele está então falando de que o Messias viria para ser morto e para sofrer a nossa punição, e será penoso o seu trabalho, e será sofrido o seu trabalho, capítulo 53. Mas ele diz, no verso 11, que através do seu sofrimento, da sua morte, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua herança, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu, se referindo à cruz de Cristo, não é? Quando ele, morrendo naquela cruz, entre dois transgressores, rogou ao Pai, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que fazem, né? Então, a obra da mediação no Antigo Testamento tem a sua virtude, eficácia e benefícios, né, através de promessas, de tipos e de sacrifício. Por isso, os sacrifícios no Antigo Testamento. Mas também, e aqui a gente pula para a nova dispensação, o Novo Testamento, o mediador é o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Os textos de Hebreus 3, 8 nos fala disso, de que enquanto no Antigo Testamento a obra da mediação era conhecida por promessas, por tipos e por sacrifício, no Novo Testamento, a partir da encarnação do mediador, essa obra foi entendida de forma definitiva com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista declarou quando viu Jesus pela primeira vez vindo em sua direção. Ele entendeu todos os tipos e toda a lei cerimonial do Antigo Testamento que apontava para ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, nos diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O seu sacrifício tem, então, esse valor. Valeu para os que estavam na velha dispensação. Valeu para nós hoje, diz o escritor de Hebreus, e valerá para sempre, né? E 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 21, o apóstolo Pedro fala também sobre esse sacrifício do Cordeiro morto,
antes da fundação do mundo, que tem valor para Deus e aplica ao coração de todo aquele que crê. Diz lá o texto, no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do fútil procedimento que vocês receberam dos vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus ou no sacrifício do seu Filho. Então, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem valor para Deus, o Pai, antes da fundação do mundo. Entender isso um pouco para a gente é complicado, porque nós lidamos com o tempo, estamos sujeitos ao tempo, ou debaixo do tempo, o que a Bíblia chama do Cronos, que para a gente há um passado, há um presente e haverá um futuro. Mas Deus não está sujeito ao tempo. E quando o Novo Testamento se refere a Deus em relação a tempo, usa outra palavra, não mais Cronos, mas Kairos. Deus está acima do tempo. Para Deus tudo é um eterno presente. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, para Deus, no seu Kairos, o sacrifício de Cristo no Cordeiro já é acontecido, já é fato, antes da fundação do mundo. Para a gente, aconteceu na história, há 12.000 anos atrás, aproximadamente. Mas para Deus, tem valor antes mesmo que o mundo existisse. Então, a obra do mediador, a sua extensão através dos tempos, ela serve para Deus, para o passado, para o presente e para o futuro. E nós chegamos então ao final do nosso estudo sobre o mediador da aliança, Cristo Jesus. E pegamos esse outdoor que estava aí um dia solto por aí, pegamos essa figura, essa imagem, só para a gente trazer essa reflexão para os cristãos dos dias de hoje. Enquanto Jesus Cristo for apenas uma Bíblia em sua mão, um chaveiro na sua mochila, uma corrente no Facebook, ou uma frase no Twitter, nada mudará na sua vida. Mas quando ele passar a ser de fato o seu Messias, o mediador, aquele que deu a vida por você, e você trazer isso para a sua própria existência, aí sim, a coisa faz diferença. Por isso que a gente tem enfatizado aqui com vocês, a questão não é você ser parte de uma igreja local, a questão é você ter uma vida com Cristo. O fazermos parte de uma igreja é consequência de uma vida com Cristo. A minha salvação, ela está baseada na fé que eu deposito no sacrifício de Cristo, na suficiência do seu sacrifício. Não é religião que vai te dar essa garantia, é Cristo Jesus quem te dá essa garantia. Uma religião, ela é valorosa, tenha ela o nome que for, se ela prega essa verdade e te leva a depender somente de Cristo Jesus e não de mais alguma coisa. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fazer amar a Jesus, o mediador da aliança, aquele que deu a sua vida para nos resgatar da morte e da condenação, aquele que morreu por nós e que através da sua morte nós temos acesso livre a Deus, e podemos confiar nisso e viver baseado nessa verdade da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame graça sobre o seu coração, tá bom? Próxima lição, próximo domingo, lição número 9, vai falar sobre aquilo que Adão tinha quando foi criado antes da queda,
vai falar sobre o livre-arbítrio, né? E vai tentar mostrar para vocês que esse arbítrio livre foi perdido quando o pecado aconteceu. E que o homem não tem mais isso hoje, né? O arbítrio do homem hoje é escravo do pecado. E ele precisa reconhecer isso e depender da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a gente, tenha um dia rico da sua presença.